Histórias com vida. Estás farto e preso sem saber porquê. Solta o grito e acorda. O adamastor que ainda ninguém vê. Cara a cara com o desconhecido. Um pé na frente para o superar. E por mais longe que já tenhas ido, há sempre um passo que ainda podes dar. Tira a corda do pescoço, salta do fundo do poço. Assume o teu esboço, nem que doa até o osso. Sem esquecer o que te faz remar. É lá que a sorte te vai encontrar. Sempre andei atrás do impossível e sei aquilo que és capaz de dar. Há sempre espaço para mais um lugar. Sempre andei a tentar subir o nível e sei que o teu momento vai chegar. Há sempre espaço para mais um lugar. Salva o trono do teu império. Enfrenta o medo com a ambição. Tu és a chave de cada mistério. Não há sucesso sem desilusão. Mesmo que tudo te faça cair, não é o não que te vai derrotar. E a passo tu vais conseguir dizer no topo: este é o meu lugar. Quer estar mais alto, olha em frente, não desistas, tu és strong. Vais bater com a mão no peito, gritar como o King Kong. Só não pares, é de caminhar. O que imaginas pode bem chegar. Sempre andei atrás do impossível e sei aquilo que és capaz de dar. Há sempre espaço para mais um lugar. Sempre andei a tentar subir o nível e sei que o teu momento vai chegar. Há sempre espaço para mais um lugar. Mesmo que ainda não tenhas nada, acredita na missão. Impossível é a palavra, foco e ambição. Keep it up, segue em frente. Assente no presente, guarda bem na tua mente. Tu podes ser diferente. Junta a fama do teu lado, eles são o teu backup. Mira o alto, dá o salto, soma pontos, level up. Sherlock Holmes atrás das pistas, dá passos realistas, não desistas. Há sempre espaço para mais um lugar. Atrás do impossível e sei aquilo que és capaz de dar. Há sempre espaço para mais um lugar. Sempre andei a tentar subir o nível e sei que o teu momento vai chegar. Há sempre espaço para mais um lugar. Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast de Histórias com Vida. Hoje com um artista, cómico, craque do futebol. Vocês já o conhecem por aí no Instagram e nas redes sociais. Temos o Nuno Alves. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui convosco e pronto, partilhar aqui um bocadinho da minha história com vida. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Nuno, obrigada. Então, Nuno, tu quantos anos é que tu tens? Tenho 34. 34. Conta-me um bocadinho, onde é que tu nasceste? Ora, pronto, fui feito em França. Foste feito em Fui feito em França? França porque a minha mãe, foi uma altura que a minha mãe teve uma confecção e entretanto depois esteve imigrada e pronto, o meu pai ia lá visitar a minha mãe e fui lá feito, mas nasci no Dom Dinis, no Porto. A sério? Então somos vizinhos. Eu Somos- também nasci lá, não é? Eu acho que aqui a malta daqui da zona nascia toda por aqueles lados. Pronto, eu nasci em Passos Ferreira, desde pequeno que fiz a minha infância quase toda lá. Eu também estudei em Passos de Tu és Ferreira. filho único? Não, tenho uma irmã mais velha, que é a Vitória, que tem 10 anos mais que eu e que é uma pessoa que, pronto, que é uma âncora na minha vida, ajuda-me imenso.
Aparece muito nos teus vídeos, não é? É obrigada. É obrigada, que eu achatei tanto que ela tem que aparecer. Sabes que também para gravar às vezes a gente precisa de quem nos ajude, não dá para gravar tudo sozinho. Seja para segurar, seja às vezes para fazer algumas personagens, e ela também tem muito jeito, desde nova que sempre teve muito jeito para as artes, ela também faz teatro. E pronto, e vai-me ajudando. É que eu tentei, mas nem sempre me encontrei. É que eu tentei, mas nem sempre me encontrei. Onde tu estiveres, diz-me o que tu queres. Não há nada que eu não faça por ti. Não há nada que eu não faça por ti. De onde é que vem essa tua veia para as artes? Talvez do lado da minha mãe, que a minha mãe sempre foi uma pessoa que leu muito, que sempre foi muito adepta da cultura, desde música, de teatro também. Pronto, e a minha mãe sempre fomentou-me ali aquela sementezinha para que eu aprendesse música, também porque era uma coisa que ela queria ter aprendido na altura, mas pronto, como era se calhar mais difícil ter acesso do que hoje em dia. Tu estudaste piano? Ela pôs-me em aulas de guitarra. Eu era pequenito, tinha 8 anos, mas depois lá consegui convencê-la a tirar-me dali, porque na altura eu queria era jogar futebol e estar com os meus amigos e não queria nada de música, zero ligação à música, não tinha. Também ouvi dizer que eras um craque da bola, não é? Não era, engana bem. Enganas bem? Engano bem. Então tu jogaste no Passos Ferreira? Joguei no Passos Ferreira. E qual é que era a tua posição? Era médio direito. Médio direita, Sim. então tinhas que correr muito. Tinha, corria, mas eu nunca fui, na altura, eu como demorei muito tempo a maturar, porque eu cresci muito tarde, eu nunca tinha muitas oportunidades de jogo, não só por causa de ser pequenino, tinha alguma técnica e os treinadores reviam isso e inscreviam-me e eu fazia alguns joguitos, mas nunca joguei muito regular. Tinha colegas melhores. E então, e o que é que tu sentias quando não eras convocado para Ui, jogar? era uma revolta, eu lembro quando chegava a casa, chorava e a minha mãe é que me dava ali a força na altura. Lembras-te de algum episódio? Lembro-me de tantos episódios, é que a convocatória normalmente era à quinta-feira e a gente ia ver o papel na ficha que na altura que o treinador escrevia, não estava lá o nosso nome, só vinha para casa, eu ia a pé também para o treino, vinha para casa sempre chateado, mas também sempre fui muito resiliente e às vezes essa não convocatória era uma força para na semana a seguir dar mais um bocadinho. Tudo, não é? E quando davas tudo e mesmo assim não eras convocado, como é que tu te sentias? Para ser honesto, eu também memórias muito fortes daquela altura, não sei se as tenho. Lembro-me vagamente, também eu deixei o futebol aos 14 anos. Lembro-me que ficava triste, claro, e claro, fiquei sempre revoltado, queria jogar, ter a oportunidade. Não é? Sim, mas também eu também compreendia por certa parte, porque para além dos meus colegas terem mais talento na altura, eram mais fortes. E então isso fazia muita diferença nos jogos. Tu compreendias isso mesmo ou compreendes agora que és adulto? Não, eu compreendo agora, mas na altura também havia sempre aquela percepção de que ele é muito mais forte fisicamente que eu, faz mais sentido que ele jogue. Claro que nós queremos é jogar e ter uma oportunidade, mas eu percebia. Claro, ficava triste não jogar. Triste, não é? Isso deixou-te marcas? Para a vida, para ser sincero, não muito. Gostou-me mais ter deixado o futebol do que essas rejeições de uma convocatória, porque eu sabia que se não fosse naquele fim de semana, no fim de semana a seguir ia acabar por ter uma oportunidade. O treinador também na altura, que era o Sr. Aparicio, também era muito... sabia conversar, não era um... Sabia-te explicar porque é que não eras convocado? Sabia explicar, mesmo na altura já havia muitos miúdos, que nós éramos para aí 60, e eram inscritos 20 e tal. Só o facto de serem inscritos já dava ali um voto de confiança em nós. Isso é muito bom. E o que é que o teu pai pensava disso? O teu pai acompanhava-te aos treinos? O meu pai acompanhava. O meu pai foi jogador de futebol durante muitos anos, então para ele se calhar o maior orgulho que ele tinha tido era que eu tivesse sido jogador de futebol
tivesse sido jogador de futebol. E eu lembro-me de quando eu fazia um golo nos jogos, dizia, ele ficava todo contente. Não me dizia, que o meu pai sempre foi uma pessoa de não mostrar muito os seus sentimentos, mas eu percebia que ele ficava contente. O teu pai assistia aos teus jogos? Assistia, mais treinos que jogos, mas assistia a muitos. O meu pai também, na altura, era muito ocupado, porque ele era presidente dos bombeiros e também era diretor do Passos e tinha a empresa de mobiliário, então andava sempre ocupado. Mas ia acompanhando. Lembro-me de ver alguns treinos, que lembro-me de ele estar presente em vários treinos. Era importante para ti que ele estivesse presente? Eu até não gostava muito, porque na altura parecia que eu, quando queria tanto mostrar que jogava bem, que eu só fazia asneiras. Claro. Sentias o peso da responsabilidade, não é? Na altura era, sim, eu lembro. Então, e diz-me uma coisa, Nuno. Com que idade tu recebes o teu diagnóstico? O meu diagnóstico é desde pequeno. Eu fui diagnosticado com a doença de Pertes, que é uma doença, para quem não sabe, que é basicamente a cartilagem do osso não cresce bem e o osso nasce deformado. Principalmente na zona da anca, não é? Na zona do fémur, e fica-se com uma ligeira distorção do fémur e ficamos com uma perna encurtada. Isso cria algumas limitações não só na coluna e também a nível de desportos de impacto. Desde pequeno que eu fui diagnosticado logo aos 1 ano e meio. Que normalmente isso acontece porque há um canal sanguíneo que irradia essa zona da cartilagem, ou por uma queda ou por uma infecção, esse canal é bloqueado e as células morrem. Claro. E então nasce deformado. Pronto, e eu acho que foi de uma queda, a minha mãe conta-me que uma vez fui com a minha avó no monte e caí, e essa queda despoltou essa doença. Então desde pequeno que eu fui diagnosticado com a doença, a minha mãe andou atrás de muito... De tentar recuperar, não é? Perceber o que era, porque não sabia, também pouco conhecimento da doença. Sim, não é muito conhecida, não é? Não, é muito pouco conhecida e acabou por ser um doutor, que é o Dr. Bárbara Branca, que... não guardo grandes memórias do doutor, mas que era um excelente médico, de facto, e diagnosticou-nos essa doença. E eu desde pequeno que fui acompanhando, ia aos 3 anos, aos 6, ia vendo a diferença que estava no tamanho da perna, se estava mais curta. Pronto. E ele na altura sempre dizia que nós tínhamos de ter cuidado com os desportos de impacto. Entretanto eu entrei para o futebol, só que naqueles 2 anos que eu comecei, o nível de grau de doença passou de 2 para 4. E então ele disse que nós tínhamos que suspender o futebol, e aí para mim foi uma tristeza. O que é que causou em ti? É assim, eu acho que causa mais é aquela tristeza de não poder e revolta, porque é que é a mim que me acontece isto. Mas e o que é que tu concluíste? Eu acho que tudo tem a sua razão de acontecer. Se aconteceu aquilo é porque se calhar estava talhado para outras coisas e hoje não tenho nenhum remorso relativamente ao futebol, até porque continuo e gosto de jogar, não posso jogar com muita regularidade, mas sei que o meu caminho se calhar é outro e hoje mais velho compreendo isso perfeitamente. E tu aceitaste isso bem dentro de ti, dentro do teu coração agora? Sim, eu sou resolvido quanto a nível de futebol. Estás bem resolvido nesse sentido? Estou. E então, foi aí que começaste a olhar mais para o lado das artes? Na altura, pronto, eu tinha essas aulas, só que na altura o professor era muito... Não queria criticar muito, mas dava muita teoria. E bom, a criança de 10 anos, estar ali a levar com pautas o tempo inteiro, é muito exaustivo. É uma seca. E então eu disse, tira-me disto. Eu acho que se ele tivesse cativado logo mais no instrumento, se calhar tinha continuado. Mas pronto, aos 18 anos só os meus pais voltaram a oferecer uma guitarra nos anos e aquilo foi ali um clique, não, agora vou aprender. E, até por causa das meninas, não é? E o pessoal diz que resulta, mas eu não vejo grandes resultados. Muitos anos de trabalho, pouco a colheita. Estou brincando. Nada, estás à vontade. E então, oferecem-te uma guitarra de novo aos 18 anos e tu começas a ter mais vontade de aprender a tocar guitarra, é isso? Sim, entrei em aulas de guitarra e canto na altura e pronto, entrei mais tarde para a escola de jazz no Porto, mas não estive muito tempo lá.
e depois o resto fui aprendendo não só no YouTube, a ver outros, depois também juntei-me com uma banda mais tarde de escola, com amigos de escola. És autodidata, então. Posso dizer que sim, mas tive acompanhamento. Certo. O professor Hélio Ribeiro foi uma pessoa que me acompanhou muito, ele sim é que é um grande autodidata. E pronto, depois foi evoluindo até os dias de hoje. Vidas paradas, opostos com medo de se encontrar. Se sou o que procuravas, se gostas e voltavas, porque estamos tanto tempo sem falar. A fugir do paraíso, sem ter o que é preciso. Já te disse, não tens mais de procurar. Clichê de quem se ama, amor e uma cabana. Podes vir para a minha para te encontrar. Ficamos frente a frente, sei que hoje vamos concordar. Se não sou indiferente, então deixa o coração falar. Estamos bem, ficamos bem, não importa a hora, deixa ver o que aí vem. Estamos bem, ficamos bem, esquece tudo agora, porque não há mais ninguém. E quais é que são os teus projetos para o futuro? Eu aposto aqui as minhas fichas todas aqui na música, é aquilo que eu mais gosto de fazer, é aquilo que eu acredito que sou bom a fazer. E faço também a gestão de uma empresa de mobiliário. E gostas disso? Pá, Ou é para seguir as pegadas do teu pai? eu sempre segui, porque eu tirei engenharia por causa disso, por causa dos meus pais sempre me incutiram essa tens que ir para aqui, para a fábrica, tens de estar aqui. Pronto, claro que eu sou realizado a fazer algumas tarefas, mas há muito trabalho que custa-me fazer. Então isso é um prazer ou é uma obrigação? Tu encaras isso mais como um dever? Encaro como um dever, porquê? Porque eu trago aquela responsabilidade, já veio do meu avô, o meu pai seguiu isto e eu não vou arrebentar com isto, não é? Então tem que ser... Isso é muito importante o que tu me estás a dizer. Tem que e ser... o que é que isso te causa, então? É assim, hoje em dia, como eu tenho mais a ajuda da minha irmã também no trabalho, que ela agora está a trabalhar connosco, já sinto que é mais prazeroso, e não só porque é menos carga de trabalho, mas também porque, obviamente, não sendo tão pesado, não é tanto massacre, não é? E então acaba por ser bom. Agora é bom, mas nos inícios, quando a minha irmã não estava lá e estava sozinha a fazer quase tudo, era difícil. Tu sentes muito receio de desiludir o teu pai? É assim, sim e não. Eu acho que, pronto, acho que queremos sempre que os nossos pais tenham orgulho em nós. Acho que isso aí é uma luta que toda a gente a tem. Mas também não acho que seja isso que seja o meu fator de ir atrás, que não é isso que me dá força para ir atrás. Claro que é óbvio que eu gosto, que ele gosta do que faço, mas ele pode não se identificar com o que eu faço, e isso às vezes depende de tipos de pessoa. Portanto, eu espero que ele goste do que eu faço, mas se ele não gostar, eu tenho que viver com isso. Exatamente, e porque tu tens que seguir o teu caminho, não é? Sim, exatamente. Mas eu estava a falar em termos da fábrica. Não, o meu pai sempre quis que eu fosse, que me dedicasse ali mesmo, se calhar que tivesse a paixão que tenho na música ali, mas isso não se escolhe. As paixões eu acho que não se escolhe. Claro, nascem dentro de nós, não é? E eu, claro, sou profissional, faço aquilo que tem que ser feito, trabalho muito, mas a música vai-me dar sempre muito mais gosto de correr atrás do que pela fábrica, obviamente. Claro. E como é que é a relação com a tua mãe? A minha mãe é uma mãe galinha. É? Ainda hoje com 34 anos, a minha mãe está sempre ali Aquele pudim que tu fizeste no Instagram, foste tu que o fizeste? Não, comprei-o no Mercadona. Comprei no Mercadona esse pudim. Não dá para estar ali com... Aquilo foi um vídeo engraçado. É verdade, foi mesmo. E para facilitar a gravação, mesmo assim demorei 4 horas a gravar aquilo. Mesmo? E olha que tiveste que dar ali vários passinhos de dança. Tive de sincronizar. E mesmo, mas ficou muito fixe esse vídeo. Obrigado. Mas eu por acaso, aquele pudim é feito. Claro. Nota-se que ele está perfeitinho.
Não, podia estar na mesma. Sim, mas eu não, de cozinheiro não sou. Sei estrelar ovos, fazer batatas fritas, arroz, faço coisas básicas. Já te safas? Safo, mas não sou aquele gajo que faz ali um cozido ou uma cabidela. Não sou esse. Não sou Certo, esse. mas Sou um garfo, mas a fazer. Mas a tua mãe é uma mãe galinha e ainda hoje, com 34 anos, o que é que ela te faz? Está sempre preocupada. A minha mãe é a minha maior crítica em tudo. Seja correr bem ou mal, ali falhaste ali, devias da próxima vez não fazer isto. E é bom nós termos este lado, porque senão a gente vive um pouco camuflado, porque nem toda a gente nos diz aquilo que realmente pensa. E a minha mãe sendo certeira, eu fico, não me chateias, está lá, eu é que sei. Mas depois vou para casa a pensar e se calhar ela tinha razão. E mas às vezes, faz moça aí dentro, as críticas? Quando críticas, da tua mãe? Não, as críticas não faz moça, mas eu acho que as críticas têm a fase daquela revolta e a fase da aceitação de tentar perceber porque é que a crítica veio. E quando ela faz muita moça, é sinal que tem ali qualquer coisa que não está ali a... Claro, tem ali um ponto de verdade. Tem ali um ponto de verdade. E pronto, e é isso. Mas eu também tento sempre seguir muito o que sinto. Independentemente da minha mãe dizer, isto devias fazer, da minha mãe ou a minha irmã ou um amigo, dizer, devias fazer assim, eu penso, mas tipo, muitas vezes eles também não estão dentro do processo. E às vezes é fácil dizer, falhaste ali, mas eu penso, mas eu tive que fazer isto, isto aconteceu por causa desta... Claro. E às vezes não é... Às vezes é muito fácil estarmos de fora e apontar-nos o defeito ou a crítica, mas nós não sabemos o processo que tudo aquilo levou. E se calhar aquilo que nós estamos a ver foi o melhor que se conseguiu naquele momento. Exatamente, não é? Eu acredito muito nisso também. Eu também acredito nisso. E acredito que só nós que estamos exatamente naquele ponto, naquele processo, é que sabemos o que é que custou e o quanto é difícil muitas das vezes lá chegar, não é? Sim, sem dúvida. E temos que aceitar esse processo, porque nada é perfeito. Pois não. Muitas vezes às vezes recebo críticas, falam, devias fazer isto, devias fazer aquilo. E eu na minha cabeça penso, já fiz isso há 10 anos, eu sei que isso não funciona, mas também não estou a estar a dizer, não me chateias, não sei, não posso ter esta postura. Claro. Aceito, sim. Hoje eu sei que não mudei por não te ouvir, mas também sei que o que eu não dei ainda está por vir. Eu não me vou embora sem dizer que te quero ver e não me vou esquecer. Não vou mais mentir antes de eu ir, só te vou pedir, ouve-me uma vez. Eu sei porque é que continuo à espera. É só tu que dás cor à primavera. Sei que nada vai mudar, mas eu posso te mostrar que é só por ti que ainda estou aqui. Eu ainda estou e não me vou. Eu sei que o tempo passa e hoje eu não me escondo. Deixa-me dizer que te quero ver, por isso ouve-me uma vez. Eu sei porque é que continuo à espera. E a nível de amores, Nuno, como é que é? Olha, eu tenho um problema, que eu sou muito, nem eu queria dizer seletivo, pronto, chama-lhe assim. Eu sou muito exigente, porque eu também sou exigente comigo. E então, eu sei que isto, se calhar, vale o que vale, mas eu acho que a pessoa que eu quero que esteja comigo, que me ajude, porque eu acho que nós devemos ser uma dupla evolutiva. Que seja uma pessoa que esteja comigo, mas para ajudarmos os dois a subir. A crescer. E muitas pessoas, ou que se aproximam, ou que eu conheço, às vezes é por interesse, outras vezes não é bem... sinto que às vezes há pessoas que eu não estou ao nível e há pessoas que puxam-me para baixo. E então às vezes eu prefiro nem estar
muitas vezes a ter contacto com alguém para também não... Eu sinto muito isto, que é, se eu estou com essa pessoa, eu tenho que amá-la. Sempre fui um romântico desde pequeno, e se eu não sentir que sou uma mais-valia para aquela pessoa, eu sinto que estou a atrasar a vida dessa pessoa. Então eu não gosto muito de estar em grandes relacionamentos só passageiros, porque eu sinto que isso também tira na outra pessoa a possibilidade de encontrar alguém que realmente seja a dupla evolutiva dessa pessoa. E, bem, Então diz-me uma coisa, tu és um homem inseguro? Seguro? Inseguro? Quando era mais pequeno já fui mais. Hoje em dia acho que não sou, acho que sou Criaste bastante... ferramentas para não ser tão inseguro, não é? Sim, eu tento sair muitas vezes da zona de conforto, que eu acho que isso é que nos gera confiança. Então, E nos faz crescer? Muitas vezes até vejo, estamos sei lá, isto no exemplo do Campo Amoroso, estamos num bar e até há uma menina muito bonita que está no bar e eu até achei piada. Eu faço questão de me obrigar a ir lá, mesmo que até me baba ou não diga nada de jeito, mas só essa parte de contrariar esse medo, para além de aumentar a confiança, obviamente, ajuda-nos a ultrapassar esses medos. Ultrapassar, não é? E acho que sou um homem confiante até. Mas já sofreste por amor? Acho que todos nós já, eu tive 2 grandes amores, quando era mais novo, uma namorada, eu tive 2 namoradas a sério, e depois, na altura da faculdade, outra, que foi, se calhar, a namorada mais séria que tive, e desde essa pessoa eu ainda não encontrei uma pessoa que eu sinta que sou uma mais-valia para ela, nem o contrário. Então e porquê é que terminou? Eu acho que tudo tem uma fase, e eu acho que às vezes a gente encontra determinadas pessoas num momento em que naquele momento fazem sentido para nós e depois, passado um tempo, deixam de fazer sentido, ou porque não nos acompanham, ou porque a gente não os acompanha a elas. Era a pessoa certa para aquele momento? Naquele momento fazia sentido, mas depois eu também senti que eu sou vamos para a frente, vamos fazer, e depois começava a ser uma pessoa que hoje não faças, hoje não vais, e pá, isto a mim começa-me Claro. a moer. A tirar a tua própria essência, não é? Não te deixa ser tu próprio. Eu acho que essa pessoa deve ser aquela pessoa então te incentiva, vai à que luta. te apoia. Não pode ser a pessoa que puxa para trás. Exatamente. Também eu não quero ser essa pessoa noutra vida de outra pessoa, mas se calhar nem alturas também fui. Que tenha consciência, acho que não. Mas acho que foi isso a principal. E também é porque era novo, pronto. Certo. E agora, achas que é difícil encontrar alguém que seja a tua parte evolutiva? Vou falando com algumas mulheres e tenho sentido que não... que isto é engraçado estar a falar disto, mas tenho sentido que não encontro essa pessoa. É engraçado. Não encontras essa pessoa. Qual é que é a maior dificuldade que tu tens encontrado nos dias de hoje, quando falas com uma mulher, quando andas à procura? O que eu sinto mais é isso, é a aceitação do homem. Eu sou uma pessoa e tento-me obrigar a ser uma pessoa de todos os dias melhorar. E eu não consigo, eu aceito, mas não consigo querer que alguém na minha vida seja uma pessoa que não seja assim, que não vá para a frente, que seja lutador, guerreiro. Eu não sei se tu pensas como eu, mas num casal, nem sempre tu podes estar a dar os teus 100% e nem sempre a outra pessoa pode estar a dar os 100% dela. Claro. Às vezes tu tens que dar 160%, porque ela está a 40%. Sim. Ou seja, quando ela não está bem, tu puxas, e quando tu não estás bem, ela própria puxa. Eu acredito nisso. Eu acredito que num casal tem que haver esse companheirismo. Se tu não estás bem, eu vou lá e ajudo-te, e exatamente o contrário. Mas ambos querem crescer, querem evoluir, querem chegar a um determinado patamar, têm objetivos. Objetivos esses que podem ser materiais, objetivos emocionais, familiares, pessoais, etc. Mas que tem que haver têm que estar alinhados. Isto é como um barco. Podemos Claro, estar os dois num barco. Se nós não combinarmos para onde é que vamos remar, não conseguimos sair do lugar.
certo? Eu acho que, acima de tudo, se não houver o cuidado da parte individual, a parte coletiva nunca vai funcionar. Eu acho que a pessoa tem que ter como prioridade a si mesma, não o outro. Eu acho que se eu estiver bem e realizado no que eu faço, nunca vou descarregar isso na pessoa e o contrário também. Mas para isso tens de estar muito bem resolvido. Eu sou resolvida. Não estou a falar só em ti. Eu sim, estou a sim. falar é que muitos de nós entramos em relacionamentos e nós não estamos bem resolvidos. Nós estamos à espera que o outro que venha nos curar cura as uma nossas asa, feridas. sim, sim. Não é? E quando nós vamos à procura disso, está o caldo todo Mas eu internado. acho que isso é um erro. Também, pronto, vai da percepção. Também já sou velho, já tenho. Velho? Não és nada velho, eu sou muito mais velha à tua beira. Já tenho esse. Acho que há 10 anos não percebia, agora acho que isso é trivial. Então, a maior dificuldade que tu tens encontrado é encontrar alguém que seja lutadora, resiliente como tu. É isso? É isso. E de resto está tudo certo. Não está tudo certo na vida. Mal que senão eu também estava aqui, temos outras preocupações. Eu foco muito mais na luta pela música, por exemplo, do que nessa luta do amor, porque eu não sinto muita falta, para ser honesto, de alguém que esteja ao meu lado. Tens a certeza? É que eu olho para ti, acho que tu és um rapaz muito sensível. Não, eu sempre fui muito sensitivo, e sou, inclusive... E de fácil emoção e tudo. Eu olho para ti e tenho essa percepção. E consigo, e sei que sou essa pessoa, mas não, para ser honesto, não sinto falta. Porque eu sinto mais falta de realizar os meus objetivos pessoais do que isso. Mas se calhar eu estou errado. Não. Mas posso estar. Cada um tem as suas prioridades. Eu vejo pelos meus amigos, o objetivo deles é mais formar família, e eu não tenho muito esse desejo? Esse desejo, pá, se calhar, não sinto isso. Se calhar daqui a 10 anos pensar que eu quero ter um filho. Agora, tu não tens que ser igual aos outros. Sim. Já ouviste falar da matriz? Da matriz? Eu dei tanta matriz na universidade, espero que não sejam essas. Não. Mas levantavam-me a cabeça. Nós falamos de uma matriz que é, tu quando nasces, tu tens determinados patamares que tens de cumprir na nossa sociedade. Sim. Então, tu nasces, entretanto vais para a creche, depois vais para a pré, depois vais para a primária, depois vais para o pré-escolar, depois para o secundário, entretanto, universidade, casar, ter filhos, é esta a matriz. E então a nossa sociedade, tudo aquilo que sai da matriz, tem tendência a julgar. Se uma mulher diz que não quer ter filhos, tu não queres ter filhos. Porquê que não queres ter filhos? E o mesmo acontece com os homens. Claro, sim. Em determinadas situações. Por isso, aquilo que eu te estou a dizer é que tu não tens que ser igual aos outros. Tu podes ser diferente e tens é que estar bem contigo próprio por tomares essas decisões. Está tudo certo. Sim. Nem todos nós somos talhados para ter família, para ser pai, etc. Nós temos objetivos e temos que seguir exatamente aquilo que o nosso coração nos diz. Sim, certo? Sim. E se o teu coração te diz para tu seguires a música e ires atrás da música... Eu acho que nós todos temos uma mensagem, não é? Todos temos um objetivo, como tínhamos falado. E eu acho que o meu objetivo e a minha mensagem é mesmo esta, da resiliência. Tu, quando falas de objetivo e mensagem, estás a falar de propósito? O meu propósito, eu sei que é este, que é esta luta. Eu tenho tido uma luta musical que eu não... Perdoem-me se vou ser um bocado arrogante, mas eu nunca vi nenhum artista em Portugal ter tanta dificuldade a se ingrar como eu tenho tido. E eu tenho feito trabalho que eu não vejo outros artistas a fazer. Não só eu tive que ser uma editora sozinho, tive que fazer produtora de videoclipes sozinho, tudo sozinho. E eu não vejo grandes artistas a ter tido esta luta. E eu acho que a minha principal mensagem de vida é mesmo esta, a resiliência, não desistir e mostrar a outros também que é possível, mesmo nascendo em Passos de Ferreira, mesmo nascendo deslocado, mesmo nascendo sem as melhores condições, e que não há só aquele caminho de se ingrar. Acho que esta não tenho dúvidas que é o meu propósito. Acreditas mesmo nisso? Eu acho que é. Então, se tu
Alguém que esteja lá em casa e que queira vingar na música e se ingrar na música e ser uma referência, qual é que era o primeiro conselho que tu davas? É consistência e, pá, nunca desistir. E ser mesmo, como eu costumo dizer, ser mesmo bravo, porque é aquilo que eu quero. Pá, vou fazer 100, 200, 300 vídeos, 400 vídeos, vai haver um vídeo que vai bater. Eu não posso desistir. Porque às vezes eu sinto muito, que eu costumo dizer estas frases muito aos meus amigos, que é, eu acho que as pessoas desistem quando estão mais perto. E muitas vezes, pronto, olha, que salixe. E se calhar estava ali a centímetros, ou se calhar desisto naquela altura e no dia a seguir encontrava a pessoa que mudava a vida dele. E eu tento trazer isto, e é uma luta que já vem há muitos anos, e eu acho que é aquilo. Achas que foi só na música essa tua luta? Não, isto já vem desde puto, desde futebol, desde a natação, que eu também fui atleta de alta competição de natação. Também era muito pequeno, demorei muito tempo a maturar, demorei muitos anos até conseguir chegar a um título de campeão nacional. Trabalhei muito mais que os outros, eu fazia 3 treinos por dia, os meus colegas faziam 7 por semana, eu fazia 20 e tal, e consegui lá chegar. E sei que pronto, se calhar é o meu padrão de vida. Mas é mesmo, era isso que eu tinha a dizer. É o meu padrão de vida e pronto, vamos lá. Até à próxima montanha. Exatamente, eu costumo dizer que quanto mais nãos nós recebemos, mais perto nós estamos do sim. E muitas das vezes as pessoas têm a tendência, estou a receber muitos nãos, é porque não é aqui o caminho. Não tem que ser assim, não temos que pensar dessa forma. Quando nós começamos a fazer qualquer que seja a nossa área de trabalho, é consistência, disciplina, resiliência, que nos levam ao sucesso. Isso para qualquer área, não é só para a música, não é só para o futebol, não é só para a natação, seja para o que for, nós precisamos de consistência, de disciplina, de acreditar, de resiliência, isso é muito importante. E eu acredito que tu carregues quase que uma mochila às tuas costas do género, isto é pesado, sim, isto é difícil, mas eu vou conseguir, eu vou lá chegar. Sim. E é aí que eu vejo a tua sensibilidade, sabes? Porque tu estás a falar e eu vejo a emoção a vir até ti do género, eu batalho, eu vou contra tudo, mas eu vou conseguir. E eu não tenho dúvidas que irás conseguir, porque quem se dedica só pode mesmo conseguir. Sim, se nunca desistir, vai ter que acontecer. Eu costumo dizer que há alguém lá em cima que está a ver. Então, a gente só não pode desistir, não calcar os outros, fazer as coisas como deve ser, ajudar, porque eu tenho sentido que a gente às vezes ajuda e recebe o dobro. E então, bora para a frente, não ser resiliente e batalhar pelas coisas. É mesmo essa leitura, Nuno. Às vezes, quanto mais ajudamos, mais somos ajudados. Não quer dizer que seja a mesma pessoa a quem nós estamos a ajudar. Sim. Mas algo ou alguém vem ao nosso encontro e faz esse processo. Mas eu já tive essa mensagem muitas vezes. Tem uma história muito engraçada que eu, durante o meu processo musical, houve alturas que eu não tinha 30 cêntimos para tomar um café. Porque é muito investimento, teve alturas difíceis. E eu lembro uma vez de ver uma peça de teatro e eu tinha, era para dia 13 do mês, e eu tinha 20 euros. E fui ver uma peça de teatro e eu estava a ver, a peça é top, o gajo faz uma performance incrível, mas ele não cobrava bilhetes, então no final dávamos só aquilo que queríamos. E eu estava a ir embora e eu pensei, ele estava com a bolsa. E eu pensei, vou-lhe dar aqui, só tenho 20 euros, vou-lhe dar aqui os 20 euros, vou ficar sem dinheiro. E eu pensei, pronto, salixe, se fosse eu, daquele lado também queria que me tivessem dado os 20 euros. E dei-lhe os 20 euros, que era tudo que tinha. No dia seguinte ganhei 300. Isto é uma coisa muito engraçada. E eu sinto mesmo que isto acontece e se nós ajudarmos, recebemos sempre em dobro. É verdade, eu acredito muito nisso. Eu também tenho... A minha experiência de vida também me ensinou isso, sabes? Estás-me a dizer que houve momentos que tu não tinhas 30 cêntimos, eu costumo dizer que houve momentos que eu não tinha 1 euro para comprar 1 litro de leite. Acredito. E que hoje as pessoas olham para mim e olham para a minha vida e pensam assim, a Isabel tem isto, tem aquilo, mas eu tive momentos na minha vida em que não tinha nada e eu acreditei sempre que iria conseguir. Eu pagava a renda da minha casa a dia 15 e às vezes era dia 14 e ainda não tinha dinheiro para pagar a renda. Acredita, já passei por essa luta muitas vezes. É verdade, e eu vivia sozinha com a minha filha mais velha, com a Luna, mas
Isso torna-nos muito mais Depois fortes. quando te torna, eu tenho essa certeza. Sim, muito mais fortes, muito mais pessoas com esperança e com fé. Percebe? Eu acho que isso nos torna pessoas melhores. Eu também acho que sim. E até porque há uma coisa, nessas lutas que a gente vai tendo e consegue vencer, ganha mais confiança, ganha mais crença, que a crença é que faz a gente remar. Sim. Que eu costumo Se forem dizer. potenciadoras, não é? Sim, eu costumo dizer que nós temos sempre dois. Tenho sempre dois Nunos. Tenho aquele Nuno que me está sempre aqui a mandar para baixo e tenho aquele Nuno que, vamos lá, tu consegues. Eu tenho que carregar este Nuno. É aquele que a gente dá mais atenção, não é? E nós temos que carregar este Nuno, mas muitas vezes a gente ouve o outro, eu não devia. E também sinto que é nos nãos, é nas derrotas que a gente ganha mais. Ir a um concurso e perder, eu acho que ganho mais do que se calhar se ganhasse. Exato. Acaba tipo a viver uma irrealidade, achar que era tipo supra-sumo, e se calhar falho, e aquilo obriga-me a fazer mais 30 ações que vão ter um resultado a nível de evolução o dobro. Se calhar se eu agora já tivesse ido a um programa, um The Voice, tivesse ganho, se calhar não era o pianista que sou hoje, não era o guitarrista que sou hoje, não fazia o que fazia hoje. É o que eu acho. Achas que... Sei que há derrotas que matam mais que uma bomba. Se tens uma crença, persegue como uma sonda. Eu andei anos à espera que uma onda me desse impulso para eu poder entrar na ronda. Sobrevivi à tona, com pouco sol e sem farol, porque só ter boa música foi isto que sem anzol. Bati em tantas portas e em todas só vi negras. Revoltei-me contra o jogo, tive de aceitar as regras. Vivi toda a minha história com sonho na retina, a quebrar a lei de Murphy e insistir numa rotina. No limite da energia, engolido na dormência. Nunca perdi a fé, não vendi a essência. Quem nunca sentiu na merda que atira a primeira pedra. Telhados de vidro são para quem não vai à guerra. Quero deixar um testemunho do que é a minha história. 20 anos de trabalho para um dia de glória. Até o limite eu tentei, e o fogo dentro de mim ardesse até ao fim. Desde o início que eu sei que estava dentro de mim, do zero até ao fim. 15 anos endividado atrás de algo que nunca vinha. 150 mil numa crença que só eu tinha preso. Das 8 às 5 mas com o dobro da raça. E a ver os outros a levar a minha taça. Enquanto eu perdia, a persistência foi a grua. Porque o céu não há limite quando há pegadas na lua. Se é preciso batalhar, já tive a minha dose. Anos preso no casulo à espera da metamorfose. Hoje há quem me aponta o dedo por ser um convencido. Talvez seja só orgulho por não ter desistido. Eu nunca tive paraquedas, andei em queda livre. Sem poder viver a paz, porque essa eu nunca tive. Só foco na consistência, modo sobrevivência. Quando até quem eu amava me apelava à desistência. Nunca tive borlas, sempre fui um underdog. A ir à luta, a cerrar os dentes e a fazer tudo o que pode. Até o limite eu tentei, e o fogo dentro de mim ardesse até ao fim. Desde o início que eu sei que estava dentro de mim, do zero até ao fim. Eu rebentei por dentro numa guerra contra a ansiedade, enquanto a bulimia me sugava a agilidade. Fizeram-me um caixão, empenharam-me uma laje, mas da derrota eu jamais vesti o traje. Nunca perdi tempo para ser só mais um no rebanho. Fui gozado, levantei-me com o dobro do tamanho. E se cada um de nós há de ter uma mensagem, que não desistir seja o que eu trago para a margem. E até porque tu, quando queres comprar um carro novo de uma determinada cor, vais na rua, o que é que tu começas a ver? Sempre esse carro. Sempre esse carro. Porquê? Há duas formas aí. Primeiro que a gente tem mais foco naquilo. Exatamente. Então está mais atento. Se calhar aquele carro passa 10 vezes, mas a gente não liga. era o teu foco e não ligavas. A partir do momento que se torna o teu foco, tu estás constantemente a ver aquilo. E depois acabas por criar ações para que isso aconteça. Para que isso venha até ti, não é? E então foi isso que aconteceu aqui com esta casa. Claro, que é a crença e tu, não, vou conseguir, vou fazer isto. E ainda bem que conseguiste. É verdade, mas foi contra a ideia de toda a gente, porque toda a gente achava que não conseguia. Até Sim, eu própria, em momentos, pensava que não ia conseguir. Porque nós temos sempre aquele friozinho na barriga. Eu estou a ser maluca, será mesmo que eu vou conseguir? Mas nós temos que contrariar, estás a ver aquilo que tu dizias há bocadinho? Um Nuno mais negativo e um Nuno positivo. Sim. O Nuno negativo está sempre aqui, assim como a Isabel negativa também está sempre aqui. Mas eu tenho que alimentar
A Isabel Positiva. A Isabel Positiva, não é? Sem dúvida. Então isso faz parte da forma como nós queremos ver a vida. Porque tu podes simplesmente querer alimentar o no negativo. Isso é uma escolha tua. Sim. Eu escolho alimentar a Isabel Positiva. E pelos vistos tu também escolhes alimentar o no negativo. Sim, vamos tentando. Tem que ser. Olha, agora vou-te mostrar aqui o meu amigo. Que é um espelho. E tu vais olhar aí, olhos nos olhos. Sim. E esse rapaz acabaste de o ver na rua, tu não o conheces de lado nenhum. Certo. Estás a vê-lo pela primeira vez. Ok. E tu com a tua Isso é sensibilidade, engraçado. e tu com a tua sensibilidade e com a tua empatia, que eu já percebi que tu és muito sensível, muito empático, eu quero que tu me digas como é que ele se sente aí. Olha, este rapaz é feliz, sente-se em parte realizado pelo trabalho que tem feito até os dias de hoje. Está um bocado cansado. Porquê? Precisava daqui de um bocado de um tratamento de pele. Tu eras Não. capaz de dizer isso a esse rapaz? Não, claro que Então vá lá. não, eu ia ser simpático, mas Então, eu diz de lá. facto, enquanto pessoa, tenho-me sentido cansado nos últimos tempos, por causa do trabalho, porque é muita carga para para uma pessoa sozinha, e perceberia isso, se calhar se pudesse ajudá-lo, dizia isso, opá, tens de descansar mais. E então, e porquê é que ele não descansa mais? Porque ele também tem que ir atrás do que quer e dos objetivos, e muitas vezes, às vezes a gente tem que sacrificar um bocadinho o descanso em prol do Achas? gol maior. Acho que tem, sim, claro. Então- Se eu estivesse sempre a descansar, eu não ia sair sempre a torto. É verdade, mas olha uma coisa, qual é a coisa imprescindível que tu tens que ter na tua vida para que tu conseguires realizar todos os teus sonhos? É assim, agora só venho descansar a cabeça. A tua saúde. Saúde, sim. Tu sem dúvida. saúde não consegues nada. Não, é verdade. Então achas que tu deves abdicar do teu descanso? Não, nesse ponto de vista, não. Também não ponho-me a trabalhar até às 6 da manhã, durmo 1 hora e estou a trabalhar outra vez. Não sou essa pessoa, mas de facto tem sido, especialmente este último ano, tem sido muito agressivo a nível de eventos, de trabalho, de vídeos, Exposições, se calhar. de muita coisa. Então diz-me uma coisa, se é assim, o que é que esse rapaz tem que aprender a estabelecer na vida dele? Prioridades. Muitas vezes a gente ajuda muita gente e fica sem tempo. Então tens que aprender Quer a dizer... apagar, a dizer que não é? A muita gente, só que, pá, é difícil. Eu tenho essa dificuldade, já vem da minha mãe também, que a minha mãe dá tudo a todos. Eu já sou uma versão 2.0, mas também dou tudo a todos. a minha mãe é muito assim. E eu também sei que sou, e muitas vezes isso cansa-me. E satura, Satura e desgasta. e desgasta muito. E claro que a gente tem que priorizar mais. E se tu dás tudo a todos, e depois o que é que tu tens para ti? Mas também nós não podemos ser aquele egoísta que vou só para mim, vou só para mim, vou só para mim. Não, tu tens é que ter um meio termo. Claro, ajudo alguns. E quantas vezes é que tu ajudas e depois te sentes revoltado e chateado contigo próprio porque não foste capaz de dizer que não naquele momento? Tu até podias ajudar, mas não naquela hora. Eu vou tentando ajudar sempre, mas ultimamente tenho tido muito mais solicitação para ajudar e vou aceitando muito e fico exausto. Mas eu também tem-me acontecido, é o que eu já tinha falado há pouco. Às vezes a pessoa pensa que eu vou ajudar e a pessoa é que me ajuda a mim. Sempre assim. E já me aconteceu tantas vezes. Anda a fazer isto, e depois eu é que até ganho mais que aquilo. Mas sim, de facto, se o foco é só música, há outros focos que a gente não pode estar a apagar. Nós temos que ter um foco, não é? Temos que ter uma direção. Tu podes-me dizer assim, Isabel, olha, eu quero fazer 300 km a partir daqui da Maia. 300 km podes fazer em muitas direções. Yeah. Tens que ter realmente um objetivo do destino onde é que tu queres chegar. Sem dúvida, sim. E esse destino não é seres um artista de sucesso. Sim, é isso, é o objetivo. Pronto. Então não podemos estar a perder muito tempo a apagar fogos, claro, sim, é óbvio. Então, por onde é que anda esse teu caminho? Sim, sim. É direto
É às curvas ou é cheio de desvios? Só que muitas vezes, eu já me convenci que muitas vezes é num desvio desses que a gente apanha aquele trampolim que nos manda para... É verdade, mas tu tens que aprender a ouvir o teu GPS interno. O teu GPS interno vai-te responder se é, se não é. Claro, claro. E isto não quer dizer que tu não possas ajudar, tu podes ajudar. Mas tu tens que estar de bem contigo mesmo, equilibrado contigo mesmo, porque chega um dia que a tua fonte esgota. Ah, claro. Sim, nós não somos super-heróis. E a tua fonte esgota e tu és obrigado a parar para descansar, para teres tempo para ti, porque se tu não estiveres bem, não consegues investir tempo no teu projeto. Sim. Nem consegues dar o teu melhor a ninguém. Isso aqui está aqui uma boa consulta. Não, mas é verdade. Olha, Nana, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, eu. Obrigada. Eu é que foi um gosto estar aqui e compartilhar um bocadinho da minha pessoa convosco. Foi um prazer. Eu e tu somos cara metade, a mesma verdade de uma história sem fim. Somos verão, praia, sol toda a tarde. Se ainda sentes saudade, vamos até ao fim. Hey, não foste embora, ainda bem que estavas quando eu disse que era agora. Saudade dói, mas a verdade não demora. Toda a tormenta há de ter a sua hora. A distância nunca apagou, o que eu sinto não mudou. Tinha de haver um depois para vivermos só os dois. E agora, eu estou aqui para ser alguém. Para te ser honesto, sempre achei que o meu cupido trabalhava para a NASA, andava no espaço perdido. Mas com o tempo eu percebi que não, porque o espaço é que eu mais tenho para ti no coração. Diz-me, onde é que queres ir? Que eu vou atrás. Na verdade qualquer sítio para mim já tanto faz. É ao pé de ti que eu quero estar, porque a tua casa é o meu lugar. Eu e tu somos cara metade, a mesma verdade de uma história sem fim. Somos verão, praia, sol toda a tarde. Se ainda sentes saudade, vamos até ao fim. Espera, não estou em mim, será que isto é realidade? Afundar na felicidade, partilhar tudo a metade. Vou viver no paraíso, eu nem escondo o meu sorriso. Dizer a toda a gente agora eu tenho o que é preciso. Não é preciso ter voz para falar desta união. Aquilo que eu te digo eu falo do coração. Se é para ser o tal, lutar até ao final. Eu sei que vai dar certo ali na bola de cristal. Nada foi ao acaso, o passado, mas quero estar acordado. Sei que nunca estive errado quando quis estar ao teu lado. É verdade, estou aqui, eu não estou a faltar. Prometo a ti, repito um dia no altar agora. Olha ao céu a contar a nossa história. Eu não te vou perder mesmo que fique sem memória. Se acreditas nas estrelas juntos, até ser pó, porque depois tenho a certeza nunca mais te deixo só. Eu e tu somos cara metade, a mesma verdade de uma história sem fim. Somos verão, praia, sol toda a tarde. Se ainda sentes saudade, vamos até ao fim. Eu e tu somos cara metade, a mesma verdade de uma história sem fim. Somos verão, praia, sol toda a tarde. Se ainda sentes saudade, vamos até ao fim. Este podcast foi patrocinado por